Olá, criativos! Meu nome é André e bem-vindos à Fantástica Fábrica Criativa. Uma dica, se você ainda não segue a gente no Instagram, entra lá no @Fantástica Fábrica Criativa, que a gente sempre tem conteúdo exclusivo lá na plataforma. Como também no nosso grupo do Telegram, onde eu sempre coloco meus maiores insights de como eu fiz meu negócio crescer, também sobre apresentação, sobre gamificação, várias coisas que eu coloco só nesse grupo do Telegram. É só você entrar no link que está na descrição do vídeo. Você já pensou o número de informação que você recebe todo dia? Vamos pegar um exemplo aí. Só do caminho da tua casa para o teu trabalho. Quanto de informação você não recebe? Talvez é um WhatsApp de um amigo, um outdoor que você vê na rua, o cara do Uber que está conversando com você, a rádio. São milhares de informações. Agora pega isso e replica para uma semana, replica para um mês. Como é que você vai conseguir guardar toda essa informação aqui dentro da tua cacheta? Vai ser bem difícil. O teu cérebro ele vai pegar essas informações e vai fazer uma seleção daquilo que é mais e menos importante. E de forma involuntária, ele vai selecionar aquilo que tem maior impacto nele. Isso quer dizer o quê? Que toda mensagem que ele receber, que ou for confusa, ou for muito genérica, igual a todas as outras, ele provavelmente vai pegar e jogar no lixo. O engraçado é que tem pessoas e empresas que começaram a perceber que se você se comunicar em qualquer situação do teu dia a dia, seja numa reunião, seja nas tuas redes sociais, você vendendo para um cliente de maneira muito genérica ou confusa, você tem a tendência de perder grandes oportunidades. E tem uma empresa pequenininha aí que percebeu isso e começou a mudar completamente a forma dela se comunicar. Sabe qual empresa foi essa? Foi o Google. Sim, o Google. Ele vive vendendo serviços. Ele não ganha dinheiro ali só nas ferramentas de busca, ele ganha com outras coisas. E uma das ferramentas que ele vende é o AdWords. O AdWords é a ferramenta onde você consegue patrocinar teu site, patrocinar conteúdo dentro do próprio Google. Um exemplo disso, sabe quando você faz ali pesquisa de alguma coisa? Então você entra lá e procura shampoo. Então você está vendo aqui que tudo isso aqui que aparece em cima é propaganda do Google. Isso quer dizer que você paga para entrar lá. E isso funciona muito para pequenos negócios que você tem numa cidade, restaurante, pizzaria, loja de roupa, independente do que for. Você coloca dinheiro ali e o Google mostra a tua marca, mostra a tua empresa, o teu serviço que você está querendo vender. Mas tem muita gente que não conhece isso do Google ou não sabe que podia até utilizar. Ou seja, ele tem que ter um poder de convencimento para fazer com que as pessoas utilizem essa ferramenta. E qual é a primeira coisa que a gente pensa em fazer? Primeiro de tudo é fazer uma boa oferta e depois mostrar todos os benefícios que essa ferramenta tem. Então olha só aqui comigo. Essa aqui era uma das propagandas que o Google fazia do AdWords. Então tá vendo que ele colocava uma oferta que se você atrair novos clientes, você ganhava um cupom de R$100 do Google AdWords e daí ele já ia para o teu como. Ele ia como que ele conseguia trazer vantagem para o teu negócio. Tá vendo que ele colocava? Seu anúncio aparece ao lado dos resultados de busca, como a gente viu antes. Aí ele coloca, as pessoas clicam no seu anúncio e se conectam com o teu negócio. Você pensa, bom, se o teu anúncio aparece lá em cima, isso é uma vantagem para mim, ok. Mas ele não explica bem direitinho isso. E daí ele já joga um formato de lista para aparecer ali as vantagens. Tá vendo ali que ele mostra? Pague somente pelos cliques efetuados em seu anúncio, não há investimento mínimo para anunciar. Você controla a sua campanha e seu investimento, acesse os relatórios da sua campanha em tempo real. Então, simplesmente são características ali do serviço. Provavelmente ele vai conseguir alcançar pessoas que já precisavam só de um empurrãozinho para comprar essa ferramenta do AdWords. É esse tipo de cliente com que ele está se comunicando. Mas as pessoas que talvez não conheciam, provavelmente ela vai se perguntar ali, será que funciona? Será que vale a pena pôr meu dinheiro aqui? Será que é confiável? Quem mais usa esse tipo de coisa? É difícil de você ter um poder de convencimento e principalmente de criar conexão com a pessoa que está lendo essa mensagem, que está lendo essa informação. E essa tendência que a gente tem, se comunicar de forma genérica. E esse é o erro que muitas pessoas cometem, não só na hora de vender um produto, mas também quando você está falando dentro de sala de aula, quando você está mostrando, por exemplo, um projeto dentro de uma reunião. E o Google também percebeu isso. E semana passada eu recebi uma carta aqui na minha empresa, no meu negócio. Eu quero compartilhar para vocês como que foi essa carta que veio direto do Google para mim. Afinal, eu também sou um pequeno empresário da região. Além dos cursos que a gente tem online, a gente tem também os cursos presenciais aqui. Então a gente anuncia no Google. E chegou essa carta. Tá vendo que legal que eles até colocaram uma fonte como se fosse escrita à mão.
Isso, claro, é uma coisa visual que ajuda muito a gente já criar uma conexão e ver que não é algo pago, que não é uma propaganda em si, mas eles querem mostrar como se fosse alguém escrevendo para você. Eu sempre falo que é importante a gente partir da verdade. Eu não consigo te dizer aqui com 100% de certeza que a pessoa que colocou, que escreveu essa carta, ela realmente existe. Provavelmente sim, mas eu não posso te afirmar 100%. Mas dá uma olhada aqui. Começa essa carta. Olá, meu nome é Letícia, como você, eu também tenho uma empresa. Primeira coisa para construir relação. Primeiro que não é o Google falando comigo, é a Letícia. Quando a gente fala lá de storytelling, a ideia de você ter um protagonista é para criar conexão com a pessoa. Quando você se olha lá numa história, você vê o Capitão América, que é uma pessoa humana, que o cara tem também erros e acertos, ele tem falhas, a gente se conecta com ele. E aqui eu estou vendo a Letícia, não é o Google falando comigo, é a Letícia que está escrevendo. Ela também tem uma empresa. É mais fácil de me conectar com uma pessoa do que se conectar aí com uma grande corporação. E ela começa a falar um pouquinho de como empreender. Então ela empreende e eu quero passar para a pessoa ali que eu entendo o cenário dela. Então empreender é um grande prazer, mas também um enorme desafio. Bom, sim, para todo mundo é. Por isso eu queria compartilhar algo que fez toda a diferença para o meu negócio. Então ela vai primeiro compartilhar. Isso aqui já é um gatilho mental de reciprocidade. Ela está fazendo uma troca comigo e fez a diferença para o negócio dela. Então já começa a quebrar, pelo formato de história, uma objeção. Será que funciona? Bom, para a Letícia funcionou. E aqui ela vai contar um pouco da ideia da empresa dela. Então tá vendo aqui que primeiro ela mostra o que é a empresa. Então é a Três Cabelos que ela quer mudar o visual das pessoas. Então ela explica um pouquinho de qual que é a empresa dela. Então você tem aqui uma ambientação inteira da sua história para criar conexão. E depois vem o problema para deixar isso para deixar a tua história mais interessante. Então você está vendo aqui, ó, que há um ano, quando eu lancei o e-commerce, eu não tinha ideia de como atrair clientes. Então, com o que eles estão se comunicando, que é esse pequeno empresário, você está vendo como eu já consigo criar uma conexão, porque tem muita gente que também tem esse problema, e ela postou em algumas iniciativas, panfletos, eventos, até risquei um pouquinho em Google Ads. Então aqui começa a falar um pouquinho do Google Ads, mas antes ela está falando de outras coisas, de panfleto, de evento que ela riscou, mas ela não sabia como fazer. Então, isso você traz um pouquinho de dor, você traz um conflito, que é como toda a história tem, e faz a pessoa já criar um pouco mais de interesse. Bom, ela tinha esse problema, eu também já fiz isso, e como que ela resolveu? Então começou a falar do Google Ads aqui, uma ferramenta que faz minha empresa aparecer os resultados de busca do Google quando as pessoas procuram os produtos que a gente oferece. Então entende que isso aqui você se comunica muito mais com uma pessoa que não sabe o que a ferramenta é ainda? Essa parte aqui é muito importante, porque antes, só com aquela lista lá dentro, você só está falando com o cara que já entende, que já conhece. A pessoa que nunca ouviu falar, para ela aquilo não significa nada. E aqui ela fala, nunca imaginei que o efeito seria tão positivo. O Google foi o investimento que mais trouxe resultado. Bom, então se para a Letícia trouxe resultado, talvez traga resultado para mim. Panfleto, talvez evento não funcione. Então o Google podia falar que traz mais resultado, mas não é o Google, é a Letícia, a história da Letícia, uma pessoa como eu. Então entende que daí aqui ela começa a falar de mais benefícios do Google, como funciona um pouco mais, mas que ela não começou falando nisso. O storytelling é essa forma estruturada de você passar a tua mensagem de forma clara e ter poder de convencimento. Eu podia chegar e falar assim, olha aqui meu produto, como era a comunicação anterior, olha meu produto, olha como ele é bom, tem uma oferta para você, compre. Mas eu não criei envolvimento. Aqui para uma pessoa que não conhece o Google, essa maneira de conversar com ela é muito mais efetiva. E daí a gente vai para a segunda parte aqui da nossa carta, que ela começou a investir no Google, ela continua contando essa história, indo para o final, e ela está falando aqui que 90% das minhas clientes vem de algum investimento feito no Google. Então, se essa parceria foi fundamental para ela crescer, se eu estou com algum tipo de dificuldade, estou tentando panfleto e não está tendo resultado, provavelmente aqui eu vou me apoiar nessa história da Letícia, eu vou usar isso como uma solução e o Google vai converter muito mais do que se ele usar só aquele formato mais simples. Para daí no final ter o fechamento. Daí tem aqui telefone do Google, liga para tirar suas dúvidas, que eles vão te ajudar com todas as etapas. E ainda tem aqui como validação, como esse gatilho mental de autoridade, de prova social também, o site, para você garantir que é algo verdadeiro. Claro que eles podiam ter criado aí um cliente falso, podia até ter criado o site, mas não acho que esse é o caminho que o Google tomaria, porque se cai que isso aqui é mentira, acaba com toda a comunicação deles. Mas entende como o Google também percebeu que
passar sua mensagem em forma de lista, em forma de dados, você acaba ficando muito genérico, não cria conexão com as pessoas. E usando o storytelling, é possível sim você criar algo com um convencimento maior. O que você precisa é só entender como as estruturas funcionam, você precisa saber lá como que é o começo, meio e fim, quais são os momentos e os elementos que tem lá dentro. E sabendo isso, você consegue ter toda a diferença, seja para vender, seja numa aula, seja numa reunião, seja numa palestra. E os resultados vão ser muito melhores. E como sempre, obrigado por assistir. I try to dream, but man, I'm stuck. Fucking hate this class. Yeah, I hate it. I really do. I gotta get